Olá, seja bem-vindo à nossa aula 2 do módulo 4. Na aula de hoje vamos falar sobre tratamento de erros. Quais são os erros mais comuns quando se está a trabalhar com PROC-V, VLOOKUP? Eu deixei essa planilha na descrição do vídeo, eu vou pedir para baixar, duplo clique, e assim que tiveres aberto, podes acompanhar a nossa aula. Muito bom. Vamos então ao primeiro erro muito comum, que é o erro ND, que em inglês é traduzido como NA, que é o Non-Available. Vou estar aqui a projetar NA. NA, Non-Available. Muito bom. Como resolver esse erro e quando este erro surge? Vamos então aqui, eu vou apagar e vamos tentar juntos usar o nosso PROC-V. Mas, PROC-V, tab, o meu valor procurado, eu já sei aqui de antemão que será o cliente, porque eu quero trazer a venda a 31/12/2024. Ponto e vírgula, a minha matriz tabela vai ser toda a minha base de dados, dou um clique, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift, ponto e vírgula, o número índice coluna vai ser o número 2, ponto e vírgula, e uma procura exata. Sempre que se trata de nome, a procura sempre é exata. Fecho parênteses e já está. Eu tenho aqui esse valor. Opa, esqueci de algo. Eu devia verificar se não tem nomes duplicados aqui. Mas já consigo ver que não tem nome duplicado. Tem Sonangol, Enin, Nestlé, Unitel, e não vejo aqui nomes duplicados. Muito bem. Vou dar um clique. Agora posso analisar. O azul não preciso prender, mas o vermelho, que é a minha base de dados, devo prender. F4 uma vez, F4 outra vez, Enter. E agora posso puxar a alça para baixo. Puxei a alça para baixo e pá, eu vejo aqui muitos NDs, muitos NDs. Eu tenho aqui Chevron. O ND significa não disponível, quer dizer que Chevron não está na base de dados. Será? Vou verificar, a base de dados é curta. Não está, não está na base de dados. Deixa eu ver, a BP também não está na base de dados. A Coca-Cola não está na base de dados. Também não está na base de dados. A Microsoft também não está na base de dados. IBM também não está na base de dados. General também não está na base de dados. E tenho aqui a Ginga, não está na base de dados. Também não está na base de dados. A Toda também não está na base de dados. Ou seja, todos esses que estão aqui não fazem parte da nossa base de dados, ok? Então, o erro ND significa não disponível na base de dados. Para não ficar feio no nosso somatório, porque o erro não disponível afeta o somatório, vocês conseguem ver, eu selecionei aqui, mas ele não consegue somar. Se eu dar um clique e usar Alt Shift 0, não vai conseguir somar. Epa, Aventura, só selecionar até aqui, tudo bem, vou selecionar tudo. Fazer um Enter agora. Não somou porque afetou a soma. Então, eu posso combinar esse erro ND com uma função chamada se-erro, que muita gente já usa, mas se-erro, que está aqui, essa função, né? Ou então em português, em inglês, mas if error. Muito bem. Então, vamos tentar combinar o se-erro com o PROC-V. O se-erro tem dois argumentos apenas. Vou trazer aqui a função antes de combinar. Se-erro, tá aqui, um clique, tab. O primeiro argumento do se-erro é o valor. E depois o outro argumento é valor se-erro. Se esse valor der errado, o que que tu queres, Ventura? Que eu traga? Traga zero? Que eu escreva alguma palavra, valor não disponível? Qualquer coisa eu posso trazer. Vamos então à primeira forma para combinar, que é trazendo o zero se o valor der errado. Muito bem. Para combinar o se erro, eu devo vir aqui atrás do PROC-V, escrever se erro. Olha, já está aqui, se.erro, já está aqui. Dou um clique em Tab, vai abrir parênteses, e vou clicar na palavra valor. O meu valor da função se erro é o PROC-V, então eu estou a falar se o meu PROC-V der errado, vou clicar agora aqui fora, vou clicar ponto e vírgula, vou escrever ponto e vírgula. Então, o que queres que eu devolva? Devolva a palavra ou o número zero. Eu também podia devolver uma palavra. Vou abrir vírgulas altas, escrever não existe. Fecho, Shift 2 e também fecho, né? Notem que quando quero escrever na função, eu uso vírgulas altas, né? Mas no meu caso, seria mais eficiente se eu usasse apenas o zero, né? Se não estiver disponível na base de dados, então vai retornar o número zero. Vou dar um clique e agora sim atualizar a função para as demais.
pressiono o botão esquerdo e arrasto para baixo. E já está. Agora sim, posso usar um Alt Shift 0 para saber o somatório e já está. Ou seja, todos aqueles que têm 0 é porque não fazem parte da nossa base de dados. A Coca-Cola não está cá, também não tenho aqui a IBM e também não tenho aqui a Ginga Café. Muito, mas muito simples mesmo. Vamos então ao segundo erro muito comum também, que é o erro de nome. Como resolver e quando surge esse erro? Bem, esse erro surge quando eu erro o nome da função. Primeiro, eu erro o nome da função, por exemplo, eu quero usar aqui o procv e eu uso VLOOKUP. VLOOKUP. Abro parênteses e tento usar naturalmente, ponto e vírgula, seleciono, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 0 e fecho. Pá, ele pergunta, quem é VLOOKUP? Eu não conheço. Por quê? Porque VLOOKUP é na versão inglesa, eu estou na versão português. Então ele vem o erro de nome porque não reconhece o nome da função. Vou escrever procv, mas procve, abrir parênteses, e vou usar tudo a mesma coisa. Seleciono rapidamente, 2, ponto e vírgula, 0, fecho. Também pergunta, procv, que é essa função? Então, o erro de nome pode surgir quando eu erro o nome de uma função no meu procv, né? Então, como solucionar isso, né? É só corrigir o nome da função, né? Que eu apago o e deixo o procv como devia ser escrito, um enter e já está. A outra forma também que pode surgir esse erro de nome é quando eu erro o nome de um intervalo nomeado que está dentro da minha matriz, ou seja, quando eu nomeio a minha matriz, por exemplo, essa matriz aqui, eu dei o nome de base, como vocês conseguem ver aqui, e já tratamos isso no módulo anterior da nossa formação. Se eu errar o nome da minha matriz ou da minha base de dados, vai também vir erro de nome. Então eu vou pôr mas procv, só simulando, valor procurado será isso, ponto e vírgula, vou escrever base com o i, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 0, fecho, enter. Opa, veio erro de nome. E eu me pergunto, eu acertei o nome da função? Sim, eu acertei o nome da função. Mas, pá, alguma coisa aqui tá dando erro de nome. Não é a fórmula, não é a referência, não. Ah, ok, não é base i, deve ser base. Fecho, olha, tá aqui base, apareceu a referência por nome, ou o intervalo nomeado. Dou um clique em tab, agora sim já referenciou corretamente, faço um enter e já está. Vou dar duplo clique, muito bom, né? Eu não consigo usar o se erro ou if erro quando dá erro de nome. Tu tens que pesquisar e saber por que deu erro de nome. Porque às vezes tu vais usar o se erro com erro de nome, afinal de contas é alguma coisa na função que tu estás a errar e vais dar tudo zero e vai estar tudo tramado mesmo, né? Então, recomendação, se der um erro de nome, tenta investigar qual nome cometeste um erro na base de dados. Muito bom. Vamos avançar? O outro erro também é o erro de ref, o erro de referência. Ventura, quando surge esse erro e como posso resolver esse erro? Muito bem. Esse erro surge, número um, quando eu uso um número índice coluna a mais do que tem na minha base de dados. Como assim, Ventura? Explica melhor isso. Olha só, eu estou a falar, referencia aqui o valor procurado, a minha base, que é a base de dados, e eu estou a falar que tem que me trazer a posição 3. Não tem posição 3 aqui, só tem até 2, primeira coluna, segunda coluna. Não tem posição 3. Como não tem posição 3, ele dá um erro de referência. Se eu colocar posição 6, também vai dar um erro de referência, porque não há posição 6 na minha base de dados. É posição 1, correto? Que vai dar o nome da própria empresa, e também a posição, vamos aqui dizer posição 2, que é a venda. Sim, trouxe a venda. Então vou dar duplo clique para puxar agora e está resolvido, né? Então o erro de referência pode surgir quando eu, no meu índice coluna, coloco uma referência ou uma posição a mais do que tem na minha base de dados. O outro problema que também pode surgir com o erro de referência, eu tenho aqui vários erros de NID, vou só tornar isso com uma cor preta. A outra forma que também pode outra situação que também me pode surgir, o erro de referência, é quando eu apago a base de dados. Sim, quando eu apago a base de dados. Vê, eu vou apagar essa base de dados. Vou dar um clique,
e faço Ctrl menos para apagar a base de dados. Opa, deu erro de referência. O que isso significa? Que a base de dados onde eu estava buscando informação já não existe. Isso também pode acontecer quando eu busco alguma informação de um livro que não é este, né. Aqui tenho várias planilhas de um livro que não é este, e vem erro de referência quando eu apago aquele livro da minha base de dados, ou quando um cliente, por exemplo, me envia alguma informação e a base de dados onde o VeloCap está aí buscar informação já não está ali, não está comigo, ele não enviou a base de dados e ele apaga de repente, ou seja, eu não tenho essa base de dados no meu Excel e eu faço aquela atualização que falamos no módulo 3, né. Quem esqueceu, vá lá, repita um pouquinho esse módulo, nós aqui tratamos de VLOOKUP em diferentes livros, né. Então, isso também pode acontecer, quando eu apago a referência, quando eu apago a source, a origem da minha base de dados, também pode trazer erro de referência. Então, quando surge erro de referência, quando surge erro de nome, não tente usar o se erro, não faça isso, porque se usares o se erro e não tentar saber a razão por que esse erro veio, vai dar tudo, como eu digo, errado. Muito bom? Só uma atenção antes de finalizar essa aula sobre erros no Procvey e como tratá-lo. Vamos imaginar, eu vou fazer um Ctrl Z aqui, vamos imaginar que aqui em Sonangol, deixa eu ver se Sonangol está aqui. Ok, Sonangol, eu tivesse cometido um erro aqui. Sonagol, certo? Na minha base de dados, alguém errou o nome Sonangol, escreveu Sonagol, né? E tá aqui erro de nome, tá aqui erro não disponível, é isso, erro de não disponível. E eu tento usar, epá, vou usar aqui o se erro. Venho e uso se erro ou if erro, clico tab, ponto e vírgula, zero, fecho, enter e vou puxar para baixo. E eu vou enviar essa planilha para o meu chefe. E ele vai perguntar: "Opa, mas a Sonangol, não vendemos nada para Sonangol?" E tu diz: "Epá, não vendemos nada." Ele vai olhar: "Ô, o Sonangol tá aqui", mas só que alguém escreveu de uma outra forma. Por isso, também não aconselho usar se erro sem pesquisar um pouquinho. Será que alguém usou um nome incorreto? Né. Por isso eu acho muito perigoso usar a chave, o nome como a chave, porque o nome alguém pode errar e vamos falar na próxima sessão sobre espaçamento. Pode ter um espaço a mais e nós achamos: "Ah, tá tudo bem", mas não tá tudo bem. Alguém indevidamente deu um espaço a mais ao escrever um nome, ou ao exportar do sistema veio com um espaço a mais. E o VLOOKUP vai dar errado, porque para o VLOOKUP tem que ser nome igual aqui na e nome igual na base de dados. Vou tentar corrigir e ver o que é que vai acontecer aqui com a Sonangol. Vou só dar um destaque aqui, vou tentar corrigir Sonangol. Um enter. E agora vê, de facto, fez alguma alteração. Vou repetir, vou só destacar aqui para ficar bem perceptível. Olha só, prestando aqui atenção, Sonangol. E já está. Muito simples, tá? Prestar atenção, não vamos usar se erro, não vamos usar o além do se erro, existe também uma uma outra função para ajudar, que tem a mesma sintaxe que o se erro, que é SIND, que significa se não disponível, né, se não disponível, muito usado e só usado até com funções que trazem o erro de não disponível, SIND. O argumento mesmo, valor SIND, que significa se não disponível, né. Mas não vamos entrar em detalhes sobre o send, porque é a mesma coisa que o se erro. Até o se erro é mais abrangente. Muito bem. Então, como eu disse, na próxima aula vamos estar a falar de eliminação de espaços na procura. Como resolver quando eu tenho espaço a mais nos nomes e como tratar isso com o PROCV. Vamos estar a falar do VLOOKUP Trim e qual é a desvantagem de usar o VLOOKUP Trim incorporado. Muito bem? Espero-te na próxima aula do nosso módulo 4 e eu espero que essa formação esteja a correr muito bem para ti. Um forte abraço e até lá.